E aí pessoal, sou o professor Lucas Fagundes do canal Bizu da Química. Nesse vídeo eu vou resolver a questão de número 106 da prova do Enem de 2021, que tem como tema a relação de compostos orgânicos que são ácidos com titulação. Vamos dar uma lida na questão, ela não é tão difícil e vale a pena aqui, olha. Um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 mg de ácido acetil salicílico por comprimido, que é o princípio ativo cuja estrutura está representada na figura. Além do amido e da celulose, que são componentes que a gente chama de componentes inertes. O técnico realizou os seguintes testes: 1. Obtenção da massa do comprimido. 2. Medição da densidade do comprimido. 3. Verificação do pH com papel indicador. 4. Determinação da temperatura de fusão do comprimido. E 5. Titulação com solução aquosa de NaOH. Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado porque a quantidade de ácido acetil salicílico por comprimido foi apenas 40% da esperada. Qual é o teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos? Né? O teste 1, 2, 3, 4, 5. Olha, a massa do comprimido ela é uma massa de uma mistura, então não deve ser o lote, ou o teste 1, porque o comprimido ele tem o ácido acetil salicílico numa quantidade muito pequena. 100 mg de ácido acetil salicílico geralmente vai estar ali para quase 1 grama de comprimido. Eu não tenho o valor exato, a questão não deu o valor exato, mas o que acontece na hora que você tem um comprimido com amido e celulose, esses daqui são os que a gente chama de excipientes. E o excipiente ele geralmente corresponde a boa parte da massa do comprimido. O princípio ativo ele fica muito diluído ali, entre aspas, no excipiente. Então, medir a massa do comprimido, um comprimido que vai estar alterado não vai ter grandes alterações de massa. Medição da densidade do comprimido é o mesmo motivo. O princípio ativo ele normalmente está na quantidade muito pequena. 100 mg é muito pouquinho. Tá? É 1 grama, 1 grama dividido em 10 partes. Então pensa, 1 grama já é muito pouco. Imagina 10 partes de 1 grama. Então não vai ter alteração significativa na densidade. E mesmo que tenha, ela vai ser muito pouco difícil, é muito difícil de ser medida do ponto de vista experimental, para que você consiga tirar um resultado muito conclusivo e tão preciso, ao ponto de falar que é 40%. 3. Verificação do pH com papel indicador. Olha, a verificação do pH até poderia ser um parâmetro de qualidade interessante, porque isso daqui é um ácido, e um ácido ele gera um valor de pH que é proporcional à quantidade de íons H+, que ele gera em solução. O pH ele está relacionado diretamente com a concentração de H+, da seguinte forma: pH é menos log da concentração de H+. Mas para medir isso, a gente precisa usar instrumento preciso. O papel indicador ele não é preciso, ele não é um instrumento de precisão. Ele é um instrumento sensorial. Você vai olhar para uma determinada cor e dizer que aquilo está numa faixa de pH. Então não faz sentido isso ter esse grau de precisão. 4. Determinação da temperatura de fusão do comprimido. Também não deve ser porque, olha, o comprimido ele é basicamente amido e celulose. O princípio ativo está muito diluído. E a temperatura de fusão seria de uma mistura. Ela já não teria valor constante. Então isso daqui também não faria sentido. Agora, a 5 seria a titulação com solução aquosa de NaOH. Aqui é o nosso teste, né? É o único possível. A gente já vai marcar a questão, mas eu vou aproveitar para explicar um pouquinho mais. O ácido acetil salicílico, vou abreviar ele assim, olha, como AAS, né? Ele é um monoácido. Ele tem um hidrogênio ionizável ali na sua molécula. E ele está ali naquele grupo carboxílico, tá? Então, quando eu coloco o ácido acetil salicílico, eu vou colocar ele assim, na verdade, como HAAS, vamos chamar assim, HAAS. Ele, ao entrar em contato com o NaOH, ele vai reagir numa reação ácido-base, né? Um ácido com uma base vai gerar um sal, que é o Na+, AAS, né? AAS menos mais
H2O. Como estequiometricamente eles estão relacionados, 1 mol de HAAS, que é o ácido acetil salicílico, reage com 1 mol de NaOH, um número desconhecido de mols de AAS, vamos colocar assim, HAAS, reage com o número de mols desconhecidos de NaOH. Pela proporção, esses números de mols vão ser iguais. NaOH vai ser igual ao número de mols de HAAS contido no comprimido. Isso daqui, numa titulação, eu tenho como conhecer. Porque a titulação, ela usa, geralmente, buretas para você variar o volume, né, de uma espécie que você conhece a concentração, tá certo? E aí você consegue medir o volume e tem o valor da concentração. Então, você consegue, através de um experimento visual, você consegue medir a quantidade de NaOH que vai reagir com HAAS, que é o nosso ácido acetil salicílico. Geralmente a gente usa essa fórmula, que é concentração de NaOH, que está em mol por litro, tá? Vezes o volume que está em litro. E aí você vai ver, olha, que a mágica das unidades vai ser essa. Mol por litro vezes litro vai dar aqui o número de mols de NaOH. Isso daqui vai ser igual ao número de mols de ácido acetil salicílico. Então, num teste como esse, eu consigo conhecer o volume de NaOH e a concentração de NaOH ela vai ser determinada, né, vai ser fornecida num problema. Então, esse problema ele foi mais básico. Né, ele foi basicamente dizer qual teste que vai funcionar. Mas ele poderia perguntar, inclusive, qual é o número de mols de ácido acetil salicílico presentes, né, na amostra e fazer você calcular esses 40%. Isso já aconteceu no Enem, teve aquela questão das polpas de fruta, que foi uma questão bem complicadinha, que tinha uma titulação com ácido cítrico. Vale a pena, eu vou deixar ela linkada aqui no canal, para você, aqui no vídeo, para você dar uma olhada nela. Uma questão bem mais elaborada, com o mesmo tópico, beleza? Então, depois dá uma olhada nessa questão, vê como que titulação pode cair no Enem, mas essa daqui, de fato, ela era bem mais tranquila. De 1 a 5, eu daria ali um nível 2 para ela, porque o Enem já cobrou coisas muito mais difíceis. Então eu dou 2 só porque já houveram questões muito mais difíceis. Você pode falar, poxa, foi difícil para mim essa, mas existem coisas muito mais difíceis. É nesse sentido. Beleza, pessoal? Então, espero sinceramente que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal e segue. Aproveita para seguir a gente lá no Bizu da Química. Pô, eu tô com quase 2.000 visualizações nas resoluções aqui do Enem e até agora 2, 3 seguidores. Pô, vai lá, tá vendo o vídeo? Clica lá em seguir, beleza? Um grande abraço para todos vocês e valeu, tchau, tchau.